Talvez seu histórico na renda variável não esteja tão bom quanto você gostaria. Talvez esteja rendendo menos, talvez você não está ganhando o quanto você gostaria, talvez você esteja perdendo para o Ibovespa, talvez esteja perdendo para o CDI, enfim, não importa, talvez não esteja tão bom quanto você gostaria. Nesse vídeo eu vou falar sobre alguns vícios, alguns problemas que a gente tem que nos prejudicam na hora de acumular patrimônio, principalmente na renda variável, e como a gente pode fazer para se comportar um pouco melhor. Então, se você ainda não me conhece, eu sou o Enéas e esse é o canal Valoriza. Primeiramente, se você chegou até aqui, parabéns, porque a maioria das pessoas não está nem aí para isso. A maioria das pessoas só vai sentar numa praça e reclamar que o INSS não está pagando o suficiente, ou vai reclamar que os políticos estão roubando, ou vai reclamar qualquer coisa, seja essa coisa real ou não, não importa, mas a questão é, a pessoa só vai reclamar. Você está aqui tentando melhorar a sua estratégia. Então, pode ser que sua carteira não esteja rendendo tanto quanto você queria, pode ser que sua rentabilidade poderia ser maior, você poderia estar acumulando mais, ou sei lá, você pode estar na dúvida se aquilo que você está fazendo é realmente o melhor ou não. Por causa disso, eu vou trazer aqui para vocês alguns vícios, alguns problemas que a manada perdedora tem, a grande sardinhada tem, e que você, se quiser ter sucesso na bolsa, se quiser ter sucesso na renda variável, não deveria ter. O primeiro grande vício é o tal da hora de entrar. Que é aquela pessoa que se preocupa assim, o que tá bom para investir hoje, né? Qual ação ou qual classe de ativos, né? Está bom para os fundos imobiliários? Está bom para as ações? Esse é um dos primeiros grandes vícios da manada perdedora. Quem se preocupa se esse é o momento de investir em ações não sabe o que está fazendo e provavelmente vai perder. Como as pessoas fazem isso? Bom, muitas vezes elas usam lá o tal do valuation, né? Que é, de repente, você pega lá os múltiplos, pega o PL, aí essa empresa tem um PL que está muito esticado, essa empresa tem um PL muito barato, vamos comprar ela e tal. Gente, os melhores gestores de fundos existentes não conseguem transformar isso em lucro. Qualquer um sabe que o PL de uma empresa está esticado ou não está esticado. É só você ir lá e olhar o número. Esse PL aqui está muito alto, a empresa não cresce e tal. Enfim, isso é muito fácil. Mas transformar isso em lucro é muito difícil. Por quê? Porque ninguém sabe amanhã para onde vai. Existem empresas que têm o PL alto há 15 anos, há 20 anos. E aí? Essa empresa não foi um bom investimento? Essa empresa enriqueceu o investidor sozinha. Às vezes a pessoa tem lá 15 empresas, só ela deixou o cara rico. E ela sempre teve o PL alto, né? Os mais espertos aí já sabem de quais eu estou falando. Se você tem curiosidade de saber, aproveita, se inscreve aqui no canal que eu sempre falo sobre esse tipo de assunto, né? Você também tem aqueles que falam frases de manada, né? Tipo assim, enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Ou quando o porteiro começa a falar em ação é porque já não é mais momento, está na hora de vender, esse tipo de coisa. E achando que esse tipo de frase é contra a manada. Não, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Compra ao som de canhões e venda ao som de trombeta, esse tipo de coisa, né? Só que, gente, vocês já encontraram um investidor que não concorda com essa frase? Vocês já encontraram alguém que fala assim, não, isso daí é mentira, é melhor comprar ao som de trombeta e enquanto chora ninguém vende lenço? Nunca, nenhuma vez. Todo mundo concorda com essas frases. Essas frases são de manada, senão todo mundo não concordava. Então quem acha que está indo contra a manada, na verdade só está fazendo o movimento da manada. Aliás, a gente deve afastar-se da manada. Isso significa ficar à parte da manada. E não ir contra a manada, senão a gente vai ser atropelado. A manada, ela geralmente está certa. O problema é que ela está errada no momento que é muito caro estar errado. Então ela toma grandes prejuízos, tá? E o sistema adora isso. O sistema adora quem se acha esperto, quem quer saber a hora de entrar, a hora de sair, porque são as pessoas que mais compram, vendem, assinam casa de research, seguem influenciador, compram curso. São pessoas que são inconstantes na sua prática de investir. Então o que a gente deve fazer? A gente deve entrar sempre. A gente deve escolher os melhores ativos e entrar sempre, comprar sempre. Como é que eu escolho meus melhores ativos? Bom, eu tenho um vídeo recente sobre isso, pelo menos sobre ações, eu vou deixar aqui nos cards para vocês darem uma olhada, mas é muito fácil, não é difícil. O que é difícil é ficar fazendo isso por anos e anos e anos, mas é isso que enriquece. É só você ver que todos os bilionários aí da Bolsa, né? Tô falando bilionários da Bolsa, não aqueles que já ficaram bilionários por causa da empresa, como, sei lá, o Jeff Bezos, né? O cara ficou bilionário por causa da Amazon, daí, claro, ele acaba sendo o bilionário da Bolsa, né? Mas se você pegar os caras que enriqueceram com a Bolsa, o que esses caras fizeram? Compraram ação, estão comprando ação desde a década de 70
E aí, pô, não tem como o cara não ficar milionário, né? Porque o cara tá sempre comprando. Que é isso que eu tô falando aqui para vocês. Façam isso ao invés de tentar acertar a hora de entrar. Segundo vício grave da manada: acompanhar rentabilidade ou acompanhar cotações. Aquele cara que tem 20 ações e sabe o preço de todas, esse cara não deveria ter ações, ele deveria investir na caderneta de poupança. Porque se você está tão preocupado assim com o preço, é porque você não sabe o que você tem que olhar para comprar ou não uma ação. No longo prazo, a cotação é aquilo que vai te enriquecer. Então assim, eu não estou dizendo aqui que a cotação não importa, não. A cotação vai te enriquecer no longo prazo. Por quê? O cara comprou Itaú lá a 30 centavos e hoje vale 25 reais. Bom, claro que a cotação enriqueceu, além dos dividendos e tal, óbvio. Mas o cara não comprou Itaú porque estava a 30 centavos. Ele comprou por outras razões. Até porque, se você compra pelo preço, você não vai conseguir segurar 20 anos uma ação. Porque em algum momento desses 20 anos ela vai ter ficado cara, né? Então ela fica cara e aí você passa a vender as suas ações. Então, quem acompanha a rentabilidade está fadado a girar, fazer compra-vende. Até porque no curto prazo, a cotação é aleatória. Até tem essa imagem interessante do livro do Taleb, que ele mostra assim, se você olha a cotação toda hora, você vai ver a bolsa, hora metade subindo, metade caindo, né? Cada minuto que você olha ali vai estar um placar, em média. Agora, se você olha uma vez por ano, mais de 90% do tempo a bolsa está subindo. Por que isso acontece? Porque no longo prazo, a cotação segue os fundamentos. E no longo prazo, claro, as economias tendem a crescer, então a bolsa tende a crescer e tal, enfim, isso não é novidade para ninguém, e boas empresas tendem a crescer mais ainda. Agora, no curto prazo, ela é completamente aleatória. Eu te pergunto, você vai acompanhar a cotação para quê? Peter Lynch, um dos grandes gênios aí do investimento de longo prazo em ações, ele fala para você olhar a cotação uma vez por ano. Talvez nem isso, talvez nem uma vez por ano seja o caso. Porque, veja, para que você vai acompanhar? Qual é a informação que você vai tirar disso aí? E as pessoas falam assim, é para ver se a minha estratégia está dando certo. Vamos tentar entender isso aí então. Quer dizer que se a cotação estiver caindo, você vai entender que a sua estratégia não está dando certo. E aí você vai fazer o quê? Vender? Ou seja, vamos falar isso de outras maneiras. Você vai vender na baixa para depois comprar na alta. Porque quando é que a estratégia não está dando certo? Quando as cotações caíram. O que é perfeitamente normal para quem faz buy and hold. Aí esse cara vai lá, fica inseguro, passa a duvidar da estratégia, vende as ações na baixa. Então para que você vai acompanhar a cotação? Se estiver subindo, é capaz de falar, não, puxa, essa ação já subiu demais, tal, e aí entra no próximo vício aqui que eu vou falar em seguida, mas eu quero dizer aqui é o seguinte, para de acompanhar a cotação, acompanhe os fundamentos. O que vai te enriquecer não é a cotação subindo dia a dia, mês a mês, ou até mesmo ano a ano. A cotação, às vezes, demora muitos anos para acompanhar os fundamentos. Mas no longo prazo, a cotação acompanha os fundamentos. O que importa, então? Os fundamentos da empresa estarem melhorando. Os fundamentos do ativo, né, para ser mais genérico, estarem melhorando. É o ativo dar cada vez mais resultado, cada vez mais lucro, colocar cada vez mais dinheiro dentro da empresa. E aí, se a empresa vai distribuir esse dinheiro em forma de dividendos ou em forma de crescimento, enfim, isso aí não importa. O que importa é que está entrando, está tendo lucro. O ativo da empresa está aumentando cada vez mais. E aí, falando aqui sobre um terceiro vício, que é justamente o vício de realizar lucros. Esse é um erro grave que pode ser que você esteja cometendo em algum momento. Como eu falei sobre acompanhar a rentabilidade, acompanhar a cotação, esse acaba sendo aí uma consequência, que é o quê? Você compra a ação sobe 50%, sobe 100%, você vai lá e vende. Ou sobe 20%, você vai lá e vende. Por quê? Porque é lucro, né? Ou não sei, eu ganhei 20% em uma semana, se fosse no CDI, eu ia demorar quanto tempo para ganhar 20%? Aí o cara comprou, né, Vale a 10 reais, a Vale foi para 12 e o cara foi lá e vendeu. Olha que legal, tive lucro de 20%, olha que legal. Só que hoje ela está 70%. Então esse lucro que o cara teve foi muito pequeno, foi praticamente insignificante. E a gente precisa desse lucro, porque renda variável é variável. Ora sobe, ora desce, alguns vão dar certo, outros não vão dar certo. Então você precisa de uma Vale que vai de 10 para 70. Estou dando aqui o exemplo da Vale, mas pode ser qualquer outra, tá? Certamente não estou recomendando. Mas você certamente já ouviu falar história desse tipo. Né? Investidores de longa data sempre contam alguma coisa assim. Eu comprei Banco do Brasil a 5, aí subiu para 7, eu vendi. Aí se eu tivesse mantido, hoje estaria com 200. Esse tipo de coisa é muito comum. E acontece com todo mundo, mas é um vício. Realizar lucro é um erro grave, não se realiza lucro. Aquela frase que diz que lucro bom é lucro no bolso é uma das frases que mais destrói riqueza dos investidores, especialmente dos investidores pessoa física. Afinal,
Se o ativo tem valor, se ele ainda tem valor, ele ainda é bom, os fundamentos ainda são bons, vai vender por quê? O nosso objetivo é que o nosso dinheiro fique em valor pelo maior tempo possível. Então é dinheiro em valor pelo maior tempo possível. E aí, se o dinheiro está em valor, você vai vender por quê? Não tem nenhuma razão. Qual é o nosso objetivo? É o patrimônio crescer, 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 até, claro, ele vai gerar renda, vai gerar resultado, tudo bem. Mas o objetivo é que o patrimônio cresça. E não que você ganhe, fechei uma operação no gain. Tá bom, vai fazer o que com esse dinheiro agora? Comprar de novo? Né? Quer dizer, desci do metrô só para entrar no metrô de novo? Não faz o menor sentido. E o pior, quando a gente realiza lucros, né, como qualquer outro tipo de giro de patrimônio, a gente está dividindo nosso dinheiro com terceiros. A gente vai pagar corretagem, vai pagar spread, vai pagar imposto, dependendo da quantidade de dinheiro. Vai ter um custo aí que é o custo do erro, porque quem gira mais, erra mais também. Então, girar patrimônio é caro. Qual que é a lição aqui? Realizar lucro é um vício. Jamais venda ativos para realizar lucro. Agora, quero fazer uma viagem, quero comprar um carro, quero comprar uma casa, preciso vender. Não tem problema. Isso é outra coisa. Você está vendendo seu ativo para usar. Se está no lucro ou não está no lucro, não importa. É o dinheiro que você tem ali naquele momento. Pode ser que seja no lucro, pode ser que não esteja, pode ser que você venda alguma coisa que você de repente já não queria mais ter, independente se está no lucro ou no prejuízo. O lucro ou prejuízo não importa. Você vende uma parte do seu ativo para usar, não tem o menor problema. Eu invisto há 10 anos, eu tenho lá 7 milhões, aí você não pode vender um porque você quer comprar um apartamento. Tudo bem, vende. Melhor do que financiar o apartamento, né? Claro. Então, esse não é o problema. O problema é realizar lucro. Vender pode. O que não pode é vender com esse objetivo que não faz o menor sentido. Um outro vício terrível que destrói a carteira da maioria dos investidores é a tara por dividendo. E eu entendo que talvez aqui a seção de comentários vai amar essa parte, porque o pessoal fica todo histérico quando eu falo sobre isso, mas a gente não escolhe empresa pelos dividendos, principalmente se for pelo dividend yield, que é a métrica mais idiota e sem sentido que existe. Por quê? Porque dividendo é consequência, não é causa. A gente vai analisar causa, geração de valor, é o quanto a empresa consegue retornar para o acionista. O dividendo é a distribuição de valor. Dividendo é o que a empresa faz com o valor que ela gerou. O que ela faz com o lucro. E aí, assim, se ela vai distribuir em forma de dividendo, ou se ela vai investir no próprio negócio e crescer, ou se ela vai, de repente, recomprar ações, né, que também funciona mais ou menos da mesma forma, em termos de valor, não muda nada para você. É exatamente a mesma coisa. Talvez você pense, mas quando eu tiver mais velho, eu vou querer ganhar mais dividendo e tal. Naturalmente, as empresas vão pagar mais dividendo. Com o passar do tempo, todas as empresas tendem a começar a pagar dividendo. Algumas talvez não paguem nunca, mas estou falando assim, de forma geral, elas tendem a pagar mais dividendo. E se ela ficar 20 anos sem pagar nenhum centavo de dividendo, é provável, se ela for uma boa empresa, né, se você tiver escolhido direito, que ela tenha crescido pra caramba também. E aí você não tem problema nenhum, né? Investi 1.000, tenho 100 mil. Ela nunca pagou dividendo. Tá, mas qual o seu problema? Você botou 1.000, agora você tem 100 mil. Né? Então, assim, a caça por dividendo faz a pessoa acabar com menos dividendo até. Porque se você compra empresas de valor, ativos que realmente, né, têm bons fundamentos, com o passar do tempo, você vai acabar ganhando mais e mais e mais e mais dividendo. Mesmo que hoje, talvez a empresa não seja lá uma vaca leiteira, né, que o pessoal gosta de falar. Talvez não seja. Mas se a empresa vai gerando valor, vai crescendo, vai aumentando o resultado, aumentando o lucro, aumentando o faturamento, aumentando o valor do ativo dela, provavelmente, com o passar do tempo, ela vai pagar mais dividendo do que aquela super vaca leiteira que não cresce nada. Você fica 20 anos na vaca leiteira e ela continua lá pagando aquela mesma merreca que ela sempre pagou. Você fica 20 anos numa empresa que cresce, você vai estar ganhando muito mais. Então, lógico, não estou dizendo aqui para, então não vamos comprar vaca leiteira, vamos comprar só empresa de crescimento, né? Não estou falando isso. O que eu estou falando para de olhar isso, porque não é isso que importa. Porque as duas, a empresa que paga dividendo também vai dar um bom resultado, porque você vai pegar o dividendo, vai reinvestir, então sua carteira vai crescer do mesmo jeito, tá? Não tem melhor e pior. O que tem olhar dividendo é focar na consequência, não na causa. A gente tem que focar na causa. Se a empresa cresce, se a empresa gera valor, se a empresa tem diferenciais competitivos que provavelmente vão fazer com que ela dure 5, 10, 15, 20, 30 anos mais. Essas coisas são importantes. E não como é que ela distribui o valor. Como é que ela distribui não nos interessa. Esse é um dos vícios mais difíceis. Muita gente já conseguiu superar todos os outros que eu falei. Não se preocupa mais com o time, não se preocupa mais com a rentabilidade, não se preocupa mais com realizar lucros, mas esses dividendos ainda é um desafio para muita gente.
Mas também, ele é o menos grave, vai? Se você não ficar girando, não ficar comprando e vendendo, caçando dividendos assim loucamente, provavelmente ele não vai te custar muito aí no final das contas, mas lógico, você vai terminar com um pouquinho menos de patrimônio do que alguém que investe simplesmente atrás de valor. Vamos concluir esse vídeo então, ele já está ficando bem comprido. É o seguinte, se você não está feliz com o resultado da sua carteira, é bem provável que você esteja cometendo alguma dessas coisas aqui. Talvez vendendo as coisas prematuramente, talvez realizando lucro, talvez muito focado na rentabilidade, o que te faz sentir inseguro, e aí você fica trocando de estratégia mais do que deveria, né? Qualquer estratégia que não durar 5 anos foi mal feita, tá? Se você trocou sua estratégia com menos de 5 anos, você errou feio na hora de fazer a estratégia e você ganharia mais se deixasse o dinheiro num CDB, na poupança e tal. Então, outra coisa, a hora de entrar, se você se preocupa muito com essa é a hora da bolsa, essa é a hora da renda fixa, esse ano tá bom para FI, isso é um sinal de que você ainda não está preparado para a renda variável. Renda variável a gente sempre tem que estar comprando ativos de valor. E se você tem essa tara por dividendos, isso também é um problema, isso também é algo que você pode resolver, entendendo que o que te enriquece é a geração de valor e não a distribuição do valor. E a pergunta que eu quero deixar para vocês é: qual desses você acha mais difícil de superar? Pela minha experiência, eu acho que o mais difícil é a questão dos dividendos. Mas para muitos é bem difícil também você falar, compra ações a qualquer hora, a qualquer preço. Isso pode parecer estranho, né? E até eu tenho um vídeo sobre isso que eu vou deixar aqui nos cards, que mostra justamente como o preço médio, como você comprar sempre, você acaba tendo um resultado bem maior, até mesmo do que você imagina. Então, respondam aí qual desses vocês acham mais difícil de abandonar. A gente volta semana que vem com outro vídeo. Até lá!